vai abordar um tema de extrema relevância, que é naturalmente a cardiologia intervencionista, os grandes avanços da cardiologia intervencionista percutânea. Eu gostaria que os participantes ocupassem os seus lugares na mesa, doutor Raul, doutora Débora, doutor Daniel. E além do mais, autorizado. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os organizadores desse congresso, em especial o doutor João Vítola e o doutor Rogério. Doutor Rodrigo Sérgio, pela extraordinária e brilhante organização desse congresso. Realmente é o maior congresso da história da cardiologia paranaense. Eu sou fundador da Sociedade Paranaense, presidi o primeiro congresso de cardiologia em Maringá, nos anos 70, e tivemos uma grande participação de convidados nacionais, e tivemos ainda um convidado estrangeiro, que era um médico da Inglaterra, e que trouxe para nós, naquela época, o grande avanço da cardiologia naquela época, que era os beta-bloqueadores. O lançamento dos beta-bloqueadores, que são, sem dúvida, uma grande conquista da cardiologia mundial. E, dito isso, eu gostaria de apresentar os debatedores dessa sessão, e Dr. Raul Laura Mora, e que é cardiologista intervencionista do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Maringá, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e da Sociedade Europeia de Cardiologia. E também a doutora Viviane de Mello Gozulenk, tem um extenso currículo, mas resumindo, ela é atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Eu passo a palavra, então, ao doutor Raul para fazer a apresentação do próximo palestrante. Muito obrigado, doutor Mário. É um prazer estar aqui nesta mesa, principalmente aqui com o doutor Mário, que é um exemplo de médico, cardiologista e pessoa espetacular aí como médico, e um prazer também estar presente com todos esses experientes cardiologistas intervencionistas que vêm fazendo a diferença hoje dentro do nosso meio. Partimos no início da angioplastia com balão, praticamente a nossa área era exclusivamente na área de coronária, e avançamos agora nessa parte estrutural, sendo que a mudança nesse cenário é extremamente grande nos últimos anos. Para dar início, então, a doutora Débora vai falar para a gente a respeito da utilização da TAV em pacientes de baixo risco. A doutora Débora é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hemodinâmica, fellowship em tratamento de cardiopatias estruturais, e também ela é proctor da Edwards nos implantes de TAV e cardiologista pelo Instituto de Neurologia, o INC, e pelo Hospital Pilar em Marcelino Champagnat. Doutora Débora, é um prazer aí você dividir com nós a sua experiência em TAV, que é uma das maiores aqui do nosso país. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, meu agradecimento à Comissão Científica do Congresso pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui nessa sessão de avanços em cardiologia intervencionista.
Falando um pouco de TAV, eu acho que esse ano foi um ano especial para essa técnica, porque foram apresentados no Congresso do American College of Cardiology em New Orleans, em março, os resultados tão esperados de 2 grandes estudos randomizados envolvendo pacientes portadores de estenose aórtica grave sintomática e de baixo risco cirúrgico. Esses pacientes foram randomizados para implante transcatéter de válvula aórtica e cirurgia. Esses 2 estudos, então, envolveram uma prótese balão expansível, o estudo Partner 3, que utilizou a prótese Edwards SAPIEN 3, e o estudo Evolute Low Risk, que utilizou, então, a prótese autoexpansível Medtronic Evolute R, Evolute Pro. Esses estudos, então, envolveram mais de 2.000 pacientes e os resultados tiveram uma grande repercussão. Quando nós vimos o desfecho primário do estudo Partner, nós vamos observar que... não tem como apontar isso aqui. Que houve uma diferença significativa nos resultados para superioridade em relação à TAV quando se estabeleceu morte, AVC e rehospitalização para esses pacientes. No lado direito da sua tela, os senhores têm os resultados do estudo Evolute Low Risk, e aqui também se pode observar que, em termos de mortalidade de todas as causas e AVC em um ano, houve também uma diferença significativa favorecendo o TAV. Na mortalidade de todas as causas também, essa diferença foi pequena, mas teve uma tendência a ser melhor com o TAV. Em relação a AVC, houve uma diferença significativa nos 2 estudos, com uma melhor performance do implante transcatéter. Em termos de rehospitalização por insuficiência cardíaca, houve também uma diferença significativa favorecendo o TAV nos 2 estudos. E quando nós falamos de hemodinâmica pela primeira vez, em todos os estudos prévios, normalmente as próteses transcatéter têm mostrado uma melhor performance hemodinâmica por apresentarem gradientes menores e áreas valvares maiores no pós. E isso já é um reflexo da preocupação dos cirurgiões de implantarem próteses maiores. Então, no estudo SAPIEN, no estudo Partner 3, houve uma diferença, embora pequena, mas uma diferença em favor da cirurgia com gradientes menores e áreas valvares maiores. Com relação à insuficiência paravalvular, que é uma preocupação nos pacientes que são submetidos a implante transcatéter, o que se observou é que não houve diferença significativa em insuficiência paravalvular de grau maior do que moderado. Houve sim nos casos de insuficiência de grau leve, mas isso aparentemente não tem repercussão clínica. Quando nós observamos a performance da prótese Evolute, com essa prótese houve uma superioridade da prótese transcatéter em termos de hemodinâmica, com gradientes menores e áreas valvares maiores. No entanto, houve uma diferença, embora com percentuais pequenos, mas uma desvantagem da prótese transcatéter com relação à incidência de insuficiência paravalvular de grau maior do que moderado. Se observou também em termos de melhora funcional, nos 2 estudos, que no estudo Partner 3, em termos de classe funcional, houve uma melhora maior no paciente submetido a implante transcatéter nos 30 dias, e essa diferença não desapareceu em um ano, mas quando nós falamos em caminhada, de 6 minutos de caminhada, essa diferença permaneceu em um ano, e quando falamos de qualidade de vida, também em 30 dias foi superior com TAV, e isso se igualou em um ano. Isso foi uma constante nos estudos. O estudo Evolute também mostrou resultados semelhantes, evidente, isso tem
é uma conclusão um pouco óbvia em função da menor agressividade, da menor invasividade dos implantes transcatéter. Então, como conclusões, nós temos que, no estudo Partner 3, reduziu significativamente o desfecho primário de morte, acidente vascular cerebral ou reinternação em 46% em um ano. Os desfechos secundários ajustados indicaram que TAV reduziu fibrilação atrial de início recente, índice de dias de internação e uma medida de resultado ruim do tratamento, ou seja, morte ou baixa pontuação de qualidade de vida em 30 dias. Também mostraram redução de sangramento após TAV e não houve diferença nas necessidades de novos marcapassos definitivos no estudo Partner, complicações vasculares maiores, obstrução coronariana e insuficiência aórtica moderada a grave. Os desfechos secundários favoreceram cirurgia, foram um novo bloqueio de ramo esquerdo e insuficiência leve e gradientes transvalvares. TAV proporcionou melhora mais rápida no pós-procedimento, como classe funcional, distância de caminhada em 6 minutos e score de qualidade de vida. Com relação ao estudo Evolute, TAV não foi inferior à cirurgia para o desfecho primário de morte ou acidente vascular cerebral incapacitante em 2 anos. Aos 30 dias, TAV mostrou melhor perfil de segurança e recuperação, com menos morte ou acidente vascular cerebral ou menos acidente vascular cerebral incapacitante, menos tempo de permanência hospitalar e melhor qualidade de vida. Cirurgia teve menos marcapassos implantados e menos insuficiência aórtica residual. Em um ano, ambos os grupos tiveram excelente sobrevida. O TAV mostrou menos AVCs incapacitantes e reinternações por insuficiência cardíaca, com hemodinâmica superior, manifestada por gradientes mais baixos, áreas efetivas do orifício maiores e menos mismatch prótese-paciente. A reação, claro, foi uma reação bastante efusiva. Esse foi o comentário do Dr. Eugene Brown, logo após a apresentação, né, tendo 2 estudos com resultados similares, quadruplica a validade das conclusões e o impacto clínico. E esta manifestação também foi bastante efusiva pela mídia, de uma forma geral. Nós tivemos manchete de todos os cantos após a apresentação desses resultados. E eu acho que o que chama mais atenção foi uma celebridade, o Mick Jagger, né, que em abril de 2019 realizou uma TAV. No mês seguinte ele já estava aqui, como os senhores veem, isso aqui foi 30 dias após o implante da válvula, ele estava ensaiando para a turnê, e essa turnê já iniciou no Texas em julho, e eles estão em plena turnê atualmente em New Jersey. Então, isso realmente é impressionante, né? Esse foi o comentário do Dr. Stefan Windecker, da Suíça, do grupo do Departamento de Cardiologia de Berna. Se o Mick Jagger, que era um candidato de baixo risco, optou por TAV, e nós vemos um resultado como esse, por que você negaria essa terapia a qualquer outra pessoa? Então, realmente a reação foi bastante efusiva. Mas vamos observar essa meta-análise que foi publicada esse ano, que comparou os 7 estudos randomizados de TAV com cirurgia, envolvendo mais de 8.000 pacientes. E o que nós vamos observar é que, em termos de mortalidade de todas as causas, houve um favorecimento para TAV em todos os estudos, né, quando nós comparamos com cirurgia. Doutora Débora, 2 minutos. 2 minutos. Meu Deus, me perdi um pouco. Vou tentar acelerar. Quando nós mostramos os subgrupos, tanto de risco alto, intermediário ou risco baixo, nós vamos ver também um favorecimento para TAV, e isso também não depende do tipo de sistema que foi utilizado. O que nós vemos de diferença é que, quando a abordagem foi transtorácica, esses resultados não foram tão bons e tão favoráveis à TAV. Nessa meta-análise também, observando AVC, nós vamos ter também um favorecimento global para TAV, e nós chegamos então às principais conclusões desse
dessa meta-análise. Mortalidade por todas as causas foi menor após TAV, com redução do risco relativo em 12% até 2 anos. A mortalidade foi ainda menor quando o TAV foi realizado pela via transfemoral, com redução do risco relativo em 17% em até 2 anos. Os benefícios de mortalidade do TAV foram consistentes em todo o espectro de risco cirúrgico de base, independentes dos tipos de próteses utilizados. O risco de acidente vascular cerebral foi menor após TAV, com redução do risco relativo em 19% em até 2 anos. E TAV apresentou um risco maior de necessidade de marca-passo definitivo, complicações vasculares maiores, no entanto, um menor risco de sangramento maior, fibrilação de início recente e insuficiência renal aguda. O que nós tiramos disso? Os benefícios de mortalidade e morbidade de TAV se estendem a todas as categorias de risco. Baixo risco não é mais um motivo válido para evitar TAV. Alto risco continua sendo um motivo válido para evitar cirurgia. TAV deve ser considerada a estratégia intervencionista de primeira linha para estenose aórtica isolada em pacientes com idade superior a 65 anos. E a cirurgia deve ser reservada para pacientes com anatomia desfavorável para a TAV ou condições associadas que necessitem correção concomitante. Isso aqui estava estampado no site da American Association of Thoracic Surgery, falando então de considerar pacientes de todos os riscos, de todas as classes de risco cirúrgico para a TAV. Qual que é o paciente não candidato a TAV, então? Primeiro, o paciente com válvula aórtica bicúspide. Válvula aórtica bicúspide foi excluída de todos os estudos randomizados, portanto, nós não temos ainda dados de qualidade a respeito de TAV em válvula aórtica bicúspide. Tem que considerar que 50% deles têm aortopatia associada e isso leva a mais a indicação cirúrgica. Tá? E os registros que nós temos mostram que quando a morfologia é favorável, especialmente com as próteses de última geração, os resultados são iguais aos resultados com válvulas tricúspides. O paciente com doença arterial coronariana complexa, mais anatomia desfavorável para TAV, deve ser considerado para cirurgia. Em casos onde existem coronárias de origem muito baixa, em que a prótese transcatéter pode dificultar o acesso às artérias coronárias de pacientes que já apresentam doença coronariana aguda, isso deve ser considerado na avaliação do paciente, e aquele paciente que apresenta valvopatia associada com indicação de intervenção. Nos procedimentos de valve em valve, muitas vezes eles estão limitados pelas dimensões da prótese cirúrgica, ocorrendo então uma maior incidência de mismatch prótese-paciente, porque nós temos próteses cirúrgicas disfuncionantes com áreas muito pequenas. Já se pensa nisso com novas técnicas de fratura de próteses, né, melhorando os resultados de valve em valve. O PARTNER 3 mostrou que as válvulas cirúrgicas implantadas já tinham áreas maiores, com performance hemodinâmica maior. E a indústria também já está se voltando para isso. Essa válvula chama-se Inspires Resilia, é uma válvula que tem... Ela consegue se expandir. Então, quando a gente vai implantar uma nova válvula ali dentro, ela se expande de forma a não necessitar de fratura. A grande preocupação em termos de durabilidade tem mostrado nos estudos publicados, embora com pequenos, com números não tão grandes, que essa prótese tem a tendência a durar tanto quanto uma prótese cirúrgica. Esse estudo aqui publicado esse ano, com 240 pacientes de segmento de 5 a 10 anos, mostrou que a função das próteses transcatéter a longo prazo é excelente. Em 91% dos pacientes permaneceram livres de degeneração estrutural entre 5 e 10 anos. A incidência de degeneração grave foi menor do que 1%, apenas um paciente, e de degeneração moderada ocorreu em 8,7% dos pacientes. Então, concluindo, hoje o Heart Team é mais importante do que nunca, porque a avaliação tem que ser feita paciente a paciente, de acordo com a anatomia de cada paciente. A escolha entre TAV e cirurgia deve ser um processo decisivo compartilhado, respeitando a preferência do paciente, entendendo as lacunas de conhecimento, especialmente em pacientes mais jovens, e considerando fatores clínicos e anatômicos. Obrigada. Obrigada, doutora Débora. Eu passo já a chamar o doutor Fábio Sandoli Brito, que vai nos falar sobre MitraClip, quando esta é a melhor opção. Dr. Fábio é coordenador médico, cardiologista intervencionista do Hospital Sírio-Libanês
e é co-coordenador médico de intervenção em cardiopatia estrutural do INCOR e é professor livre-docente da USP. Obrigada, doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui em Curitiba. Obrigado, bom dia a todos. Eu, inicialmente também, assim como a Débora, agradeço o convite para participar dessa sessão e aqui eu vou mudar de válvula, né? Nós vamos então à mitral. A Débora mostrou muito bem aí os avanços que nós observamos, principalmente nos últimos 10 anos no tratamento da válvula aórtica transcatéter. E na válvula mitral nós estamos um pouco atrás da válvula aórtica, e isso se deve à maior complexidade anatômica da válvula mitral em comparação à válvula aórtica. A válvula mitral tem várias estruturas, além dos folhetos, as cordoalhas, músculos papilares, interação com o próprio miocárdio, o ânulo valvar, quer dizer, uma estrutura anatômica de altíssima complexidade. É difícil imaginar que um único dispositivo possa resolver todos os problemas da válvula mitral. A pergunta que me fizeram então foi quando o MitraClip é a melhor opção, e eu vou tentar então responder essa pergunta. Nós aprendemos com os nossos colegas cirurgiões que em muitas situações, especialmente quando nós tratamos pacientes mais jovens, a ideia de preservar a válvula mitral ao invés de trocar por uma prótese pode ser uma boa estratégia. Eu não sei se aqui dá para ver. Vejam que essa é uma série da Duke University com 15 anos de acompanhamento de pacientes submetidos à troca ou à plastia valvar mitral. E no longo prazo, os pacientes que foram submetidos à plastia mitral com sucesso tiveram melhor resultado. Nesse sentido, a ideia de se desenvolver dispositivos transcatéter que possam fazer a plastia da válvula mitral e não a substituição da válvula mitral soa muito bem, e nós de fato temos dedicado bastante energia no sentido de desenvolver esses dispositivos. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos mais avançado nesse momento, com maior número de pacientes tratados, mais de 70 mil pacientes tratados no mundo, é o dispositivo que os senhores devem conhecer, chamado MitraClip. O MitraClip, ele para quem não está familiarizado com o método, ele é um dispositivo que mimetiza a técnica de um cirurgião italiano chamado Alfieri. E o que essa cirurgia de Alfieri faz? Ela, com pontos, ela aproxima o folheto anterior e posterior da válvula mitral, fazendo com que exista uma redução do grau de insuficiência, de regurgitação mitral, e criando esse formato característico de duplo orifício que os senhores veem aqui nessa figura. Para mimetizar essa cirurgia, então, foi desenvolvido um dispositivo, que é o MitraClip, que é como se fosse um grampo, e ele, inserido na válvula mitral, ele faz a captura do folheto anterior e posterior, como os senhores veem essa figura, muito parecido com o que se consegue com a cirurgia de Alfieri, e aí então, com esse tipo de dispositivo, se consegue reduzir a intensidade da insuficiência mitral. É importante que, quando vai se fazer a abordagem, o tratamento da válvula mitral, nós temos que entender claramente qual é a etiologia da insuficiência mitral e tentar separar basicamente em dois grupos. Existe a insuficiência mitral chamada insuficiência mitral degenerativa, onde o problema é na própria válvula mitral. Aqui eu trago alguns exemplos. Vejam aqui, por exemplo, nessa situação, rotura de cordoalha com prolapso e fleio. Um prolapso, vejam, existe um gap de coaptação pela rotura de cordoalha, o prolapso, e aí surge a insuficiência mitral. Ou seja, é um problema primário da válvula mitral, conhecido como insuficiência mitral degenerativa. Esse tipo de problema pode sim ser tratado pelo MitraClip. Mas existe um outro tipo de doença que é completamente diferente desse, em que o problema não está na válvula mitral, o problema está no músculo cardíaco. Vejo aqui uma situação como essa. O músculo cardíaco, existe uma disfunção ventricular, o aumento da cavidade ventricular esquerda, e com isso os músculos papilares são afastados,
E quando os músculos papilares são afastados, existe a tração das cordoalhas, e com a tração das cordoalhas, que se chama tethering, isso faz com que exista perda de coaptação. Ao mesmo tempo, essa dilatação da cavidade ventricular esquerda, em geral, ou às vezes só a dilatação do átrio esquerdo, por fibrilação atrial, faz com que exista aumento do ânulo valvar mitral e também a perda de coaptação. Então são doenças muito diferentes. Nessa situação aqui, a doença é do músculo cardíaco e não da válvula mitral. O que acontece com a válvula mitral é que ela perde a coaptação secundária à doença do músculo cardíaco. Essa situação também pode ser tratada com esse dispositivo MitraClip, mas os resultados são bastante distintos, por isso que eu vou separar a minha apresentação no tratamento da insuficiência mitral degenerativa, que é essa da rotura de cordoalha, prolapso, e da insuficiência mitral funcional, que é essa da doença do músculo cardíaco. Então, inicialmente, tratando da insuficiência mitral degenerativa, o estudo Everest foi o principal estudo que embasa o tratamento por MitraClip da insuficiência mitral degenerativa. O estudo Everest 2 foi um estudo randomizado que comparou os pacientes tratados com MitraClip versus os pacientes submetidos à cirurgia, em geral a plastia da válvula mitral. Comparação MitraClip versus cirurgia. E esse estudo foi feito em 3/4 dos pacientes tinham insuficiência mitral degenerativa, prolapso, rotura de cordoalha, etc. O que esse estudo mostrou? Esse estudo tem, aqui eu separei 4 mensagens importantes desse estudo. A primeira delas é que o MitraClip ele é capaz de reduzir significativamente o grau de insuficiência mitral, ou seja, ele é eficaz. Mas na comparação com o tratamento cirúrgico, a cirurgia é superior. A cirurgia reduz mais a intensidade da insuficiência mitral. A cirurgia é mais eficaz. Isso não quer dizer que o MitraClip também não é eficaz, só que na comparação com a cirurgia reduziu mais a insuficiência mitral. Só que às custas, a cirurgia foi melhor no quesito de redução da insuficiência mitral, às custas de uma taxa de complicações maior que a do MitraClip. Então o MitraClip é um procedimento muito seguro e nessa comparação com a cirurgia, a incidência de complicações sérias foi aproximadamente a metade daquela da cirurgia. Então é um procedimento que reduz menos a insuficiência mitral, mas ele é muito mais seguro, isso é muito importante. Além disso, vejam que nesse terceiro quadro, os 2 métodos foram igualmente eficazes em melhorar a classe funcional de insuficiência cardíaca, alívio de sintomas, igualmente eficazes. E também no quesito de remodelamento reverso, isso é recuperação dos tamanhos da cavidade ventricular esquerda, etc., também os 2 métodos foram absolutamente equivalentes. Então, basicamente, nós estamos falando de um método que é muito seguro e reduz a insuficiência mitral, mas não reduz tanto quanto o tratamento cirúrgico. Por isso que esse tipo de procedimento pode ser uma excelente alternativa de tratamento para aqueles pacientes que têm uma insuficiência mitral importante, mas que não podem se submeter à cirurgia, ao tratamento da válvula mitral, por alguma comorbidade ou por serem de alto risco cirúrgico. E aí, essa subanálise do estudo Everest, juntando com outro registro, só com pacientes de alto risco cirúrgico, mostrou como esse procedimento pode ser bastante eficaz. Vejam, foram mais de 350 pacientes aqui tratados. Olha as características desses pacientes, idade de 75 anos, o STS, a Débora estava nos mostrando aqui, pacientes de baixo risco cirúrgico, para TAV, STS abaixo de 4, nós estamos falando aqui desses pacientes de alto risco MitraClip, STS de 18, são pacientes de altíssimo risco cirúrgico.
Vejam que classe funcional 3 ou 4 em mais de 80% dos casos, cirurgia cardíaca prévia em 60% dos pacientes e fibrilação atrial em 70% dos casos. Quer dizer, é uma população realmente muito complexa para ser submetida ao tratamento cirúrgico. Nesses pacientes, o que foi feito? O MitraClip. O MitraClip teve altíssima taxa de sucesso, 93% de redução de insuficiência mitral, tempo de internação em terapia intensiva 1 dia e meio, tempo de internação hospitalar de 3 dias, mortalidade hospitalar de 2,6% e mortalidade de 30 dias de menos de 5%, quando a mortalidade esperada, quando eu mostrei para os senhores, como eu mostrei para os senhores, de 18%. Mostrando então que é um procedimento de fato bastante seguro e eficaz e pode perfeitamente ser usado nesses pacientes de alto risco cirúrgico. Essa aqui é uma meta-análise. Um outro dado que reforça essa informação que eu mencionei, são quase 3 mil pacientes aqui tratados, só pacientes inoperáveis. E vejam que a mortalidade cirúrgica, do MitraClip para esses pacientes foi de 0,1% no procedimento e de 4,5% em 30 dias, mostrando de novo a segurança desse procedimento e mostrando que é um procedimento que pode ser utilizado nesses pacientes que não são candidatos ao tratamento cirúrgico. E aqui eu trago um exemplo desse tipo de tratamento. Uma paciente que eu tive a oportunidade de tratar já há alguns anos, 97 anos, 1 mês internada no hospital, episódios de edema agudo de repetição, não conseguia ter alta hospitalar, uma paciente, apesar da idade avançada, absolutamente lúcida e independente. Vejam que aqui essa imagem bastante clara de um prolapso do folheto posterior da válvula mitral, ou seja, insuficiência mitral degenerativa. Aqui os senhores veem no eco 3D também o prolapso do folheto posterior, o jato da insuficiência mitral escorrendo pela parede do átrio esquerdo com um efeito Coanda, uma insuficiência mitral muito importante. Aqui já o MitraClip posicionado, vejam, posicionado na face atrial, depois ele é avançado. No ventrículo, os bracinhos do clipe aberto, o folheto anterior aqui encostado no clipe, o posterior encostado no clipe, depois o clipe aqui já fechado, pegando aqui o folheto anterior e posterior, e uma diminuição muito importante, quase transformando a insuficiência mitral numa insuficiência mitral muito pequena, e aqui o resultado característico do MitraClip com esse formato em duplo orifício. O paciente teve alta hospitalar 3 dias depois e ela tinha 97 anos, eu fui na festa de 100 anos depois dela. Então, de fato uma paciente que não poderia ter sido operada, 97 anos, e que se beneficiou tremendamente desse tipo de tratamento. Então, insuficiência mitral degenerativa em pacientes de alto risco cirúrgico, uma excelente indicação para esse dispositivo, o MitraClip. É lógico que quando a gente fala de insuficiência mitral degenerativa, existem doenças que não podem, ou os resultados são ruins para a utilização desse dispositivo. Doença reumática, os folhetos são espessados, retraídos, calcificados. Doença reumática, o paciente não é candidato para MitraClip. Pacientes que têm clefts, que são aquelas aberturas nos folhetos da válvula mitral, também, em geral, não são bons candidatos. E, por fim, Barlow, a doença de Barlow, em que existe espessamento, excesso de tecido, em geral, prolapso da cúspide anterior, posterior, é uma doença difusa da válvula mitral, também os resultados com MitraClip não são favoráveis. De tal forma que, para esses pacientes com insuficiência mitral degenerativa de alto risco cirúrgico, é importante fazer uma avaliação pormenorizada da válvula mitral para saber se o paciente pode ou não se beneficiar desse método. Em relação a outra condição,
que é a insuficiência mitral funcional, aí nós temos recentemente divulgados 2 importantes estudos, um estudo francês, em que os pacientes com insuficiência mitral funcional agora, decorrente da dilatação da cavidade ventricular esquerda, eram pacientes com insuficiência cardíaca avançada e insuficiência mitral, foram tratados com o MitraClip nesse estudo francês, o MITRA-FR, e depois de 1 ano de seguimento, não se observou nenhum benefício clínico no uso desse dispositivo. Só que logo depois, semanas depois da divulgação desse estudo, nós tomamos conhecimento do estudo COAPT. É um estudo que teve bastante repercussão no meio cardiológico, no mesmo tipo de pacientes com insuficiência mitral funcional, insuficiência cardíaca avançada, só que esse estudo foi feito com o dobro de número de pacientes e um tempo de seguimento de 2 anos ao invés de 1 ano. E para nossa surpresa, depois de ter tido o resultado negativo do estudo MITRA-FR, o MITRA-FR, nós nos deparamos com redução de mortalidade aos 2 anos no tratamento de insuficiência mitral funcional no estudo COAPT. Uma redução importante de mortalidade, uma redução de 38% de mortalidade aos 2 anos. Quer dizer, nesse estudo, o benefício do tratamento desses pacientes ficou muito claro. É lógico que nós tentamos entender o motivo pelo qual esses estudos nos trouxeram resultados tão diferentes, com uma população de pacientes relativamente semelhante, em que um foi negativo e o outro foi extremamente positivo. E nós vimos o quê? Nós vimos 2 coisas principais. São várias diferenças entre os estudos, mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro deles, vejam o tamanho da cavidade ventricular esquerda no estudo MITRA-FR. 135 ml por metro quadrado contra 100 no estudo COAPT, ou seja, os pacientes do MITRA-FR tinham uma disfunção ventricular esquerda mais avançada, talvez numa fase mais avançada e terminal da doença, de tal forma que isso pode explicar o porquê esses pacientes não se beneficiaram. E a outra questão é que o jato de regurgitação, a área de regurgitação efetiva, foi de 30 no estudo MITRA-FR e de 40 no estudo COAPT. Então, o que está mostrando aqui? Que o estudo COAPT tinha pacientes com insuficiência mitral mais importante e disfunção ventricular menor. E aí sim, por isso, provavelmente, o estágio da doença era menos avançado e a insuficiência mitral era mais importante, eles se beneficiaram mais do tratamento com o MitraClip, reduzindo a mortalidade. E hoje a gente sabe, existe o conceito de insuficiência mitral proporcional e desproporcional, que aqueles casos que têm a desproporcional, que significa que a insuficiência mitral é mais importante do que a disfunção ventricular, esses pacientes sim podem se beneficiar mais do tratamento com o MitraClip. Então, para indicar nesse tipo de pacientes, nós precisamos ter uma insuficiência mitral realmente importante, pelos critérios, e, ao mesmo tempo, uma doença do músculo cardíaco que permita algum grau de recuperação. Nós esperamos ainda para esse ano a divulgação de um terceiro estudo também com um desenho muito semelhante ao estudo COAPT, que é o estudo ReShape, também estudando esses pacientes com insuficiência mitral funcional. Nós obviamente, orientamos a nossa prática médica pelas diretrizes e as diretrizes, nesse momento, elas carecem de uma atualização com base nesses estudos que foram divulgados. Ainda nessa diretriz do American College American Heart, divulgada em 2017, o MitraClip é considerado 2B de indicação para a insuficiência mitral degenerativa e nessa diretriz americana eles não consideram a insuficiência mitral funcional como indicação, porque estavam aguardando o resultado desses estudos que eu mostrei aos senhores. Na diretriz europeia, a indicação 2B para tanto insuficiência mitral degenerativa
quanto para a insuficiência mitral funcional. Mas eu queria terminar essa apresentação com mais 2 ou 3 slides, mostrando aos senhores que o tratamento da válvula mitral ele não é restrito ao MitraClip. Nós, como eu mencionei, estamos ainda um pouco atrasados em relação ao que nós conseguimos com a válvula aórtica, mas nós temos muito ainda por vir. Vejam, além do tratamento dos folhetos com o MitraClip, existem novos dispositivos, existem vários dispositivos vindo, eu separei alguns aqui apenas para mostrar para os senhores, de anuloplastia. A anuloplastia pode ser direta ou indireta. Lembrem-se que o cirurgião, quando faz a plastia em geral, ele corrige o folheto, mas faz também uma redução do ânulo valvar com a anuloplastia. A anuloplastia direta pode ser feita com um dispositivo como esse, por exemplo, chamado CardioBand. O que esse dispositivo faz? Ele vai colocando como se fosse uma cinta, uma punção transeptal, sobre a válvula mitral, ele vai colocando com pequenos parafusos, vamos dizer assim, vai colocando uma cinta ao redor do ânulo valvar mitral. Depois essa cinta é apertada e há uma redução do ânulo mitral e uma redução da insuficiência mitral. Então, essa é a anuloplastia direta, que é feita diretamente sobre o ânulo mitral. Há também a anuloplastia indireta, que é feita utilizando outras estruturas cardíacas, como, por exemplo, o seio coronário, que é uma grande veia cardíaca que corre ao redor da válvula mitral. O que se faz é colocar como se fosse uma cinta metálica que também reduz o tamanho do ânulo valvar mitral. Então aqui é a anuloplastia indireta. Além disso, há dispositivos novos, ainda nesse caso por acesso transapical, mas que permitem um implante de cordas. Por exemplo, quando existe rotura de cordoalha com prolapso, há a possibilidade de se implantar novas cordas para resolver esse problema, tudo transcatéter. E se nada disso der certo, nem o MitraClip, nem a anuloplastia, nem o implante de cordas, ainda nós temos aí a possibilidade da substituição da válvula mitral por próteses, com próteses como essa, todas elas transcatéter, algumas delas por acesso transapical, outras por acesso transfemoral. Eu trouxe aqui as 6 que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento, mas que já são uma realidade em países europeus. De tal forma que, com esse slide, eu termino e fico à disposição para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Excelente apresentação aí, muito bom. Dando sequência, vamos chamar o Dr. Enio Eduardo Guérios, que é mestre e doutor em cardiologia e médico cardiologista intervencionista do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Paraná e do Hospital Pilar de Curitiba. Dr. Enio vai nos apresentar a palestra dele sobre fechamento do apêndice atrial esquerdo, quando a intervenção percutânea é a melhor opção. O Dr. Enio tem uma grande experiência nesse tipo de procedimento e vai nos indicar aí quando que a gente vai utilizar esse método naquelas situações em que o paciente não pode ser anticoagulado, né? Acabou a palestra, então, já falou. Raul, obrigado à comissão organizadora, Vítor, Rodrigo, por essa oportunidade para falar numa mesa de cardiopatia estrutural, que é agora a menina dos olhos da cardiologia intervencionista e cuja atuação está fazendo realmente diferença na vida dos pacientes. Me cabe comentar com vocês quando a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo é uma opção. E não dá para falar de oclusão do apêndice atrial esquerdo sem a gente comentar um pouquinho sobre fibrilação atrial. Como os senhores sabem, a FA é a arritmia sustentada que é mais prevalente na população geral e acomete classicamente 0,1%, 0,2% da população abaixo de 55 anos, mas mais que 10% da população acima de 80 anos. Mas isso são os números clássicos. O que tem se notado nos últimos anos é um aumento linear e sustentado da incidência de novos casos de fibrilação atrial. Então, senhores, vejam que nesses 20 anos aqui, entre 1980 e 2000, houve um aumento da incidência relativa de FA de 12%. Então, se a gente
projetar o aumento da prevalência de fibrilação atrial, baseado simplesmente no aumento do número de pessoas e no envelhecimento da população, a curva de projeção é essa aqui. Mas se sobre essa curva a gente somar esse aumento da incidência relativa, a prevalência passa a ser esta aqui, e o número de pessoas com fibrilação atrial passa a ter proporções epidêmicas. Por que isso é importante? Porque também, classicamente, a FA é responsável por 15% de todos os AVCs. Isso é tanto mais severo quanto mais avançada a idade do paciente. Só que esse aumento da incidência de novos casos de FA desloca essa curva aqui para cima. E qual é a consequência disso? Hoje, 40% de todos os pacientes que têm AVC acima de 80 anos têm FA como causa do AVC. A varfarina reduz em 64% a incidência de AVC nos pacientes com FA não valvular e, por isso, ela é indicada pelos guidelines como classe 1, nível de evidência A, para os pacientes com FA e alto risco de evento tromboembólico determinado pelo score SHADS-2. Apesar de ser eficaz, tem um monte de desvantagens que os senhores conhecem, a janela terapêutica é estreita, tem interação com dieta, com medicamentos, o efeito terapêutico é inconstante, precisa de monitorização frequente, demanda modificação de estilo de vida e se associa a complicações hemorrágicas da ordem de 10% ao ano. Essas complicações são mais frequentes em pacientes mais idosos e o sangramento maior, ou seja, aquele com risco de morte, com comprometimento hemodinâmica, ocorre em até 3% dos pacientes ao ano, especialmente gastrointestinal. Além dessas limitações, o varfarin não pode ser dado para pacientes que tenham tido sangramento prévio relevante, o que o Raul deu spoiler no começo, pacientes com insuficiência renal, aqueles com risco importante de sangramento, né, que tem tumores, ou então quedas frequentes, que são bem os pacientes que a gente tem que tratar, os que não conseguem atingir o INR Lab, os que não entendem como tem que tomar varfarina, e existem contraindicações relativas àqueles que usam dupla antiagregação antiplaquetária, embora a tripla terapia esteja em desuso agora, risco ocupacional da anticoagulação, aqueles que simplesmente não querem ser anticoagulados. Então, tudo isso faz com que 30% a 50% dos pacientes que precisem receber anticoagulação oral por FA não recebam tratamento nenhum. Os novos anticoagulantes vieram melhorar o perfil da varfarina nesse quesito aí, mas não resolveram todos os problemas. O paciente que tem sangramento prévio importante ou com alto risco de sangramento também não pode utilizar anticoagulante. Dabigatran, rivaroxaban cursam com mais sangramento gastrointestinal do que a varfarina. Tem que ter cuidado na administração para pacientes com insuficiência renal ou hepática. Ainda existem interações medicamentosas, efeito colateral, tanto orgânico como no bolso, e esses efeitos fazem com que a descontinuidade seja frequente e hiatos sejam frequentes. Como é uma droga de meia-vida curta, descontinuidade e hiato faz com que o paciente fique desprotegido por queda de nível terapêutico. A gente não tem como checar se o paciente está tomando o anticoagulante direto, tem que acreditar. E os antídotos ou são caros ou não tem no Brasil. Então, até que enfim, onde é que entra o apêndice atrial esquerdo nessa jogada? O apêndice atrial esquerdo ele é o único remanescente do átrio esquerdo embrionário. Então, o resto do átrio esquerdo ele vem do desenvolvimento da veia pulmonar embrionária e por isso ele tem paredes lisas. Como o apêndice atrial esquerdo é o que vem do átrio esquerdo embrionário, ele tem essa estrutura toda complexa, formada de trabéculas musculares, criptas, recessos, e essa anatomia aqui, somada às baixas velocidades de fluxo e de fração de ejeção que ocorrem na FA, faz com que aqui se formem mais de 90% dos trombos em FA não valvular, como nesse caso aqui. Este aqui é o apêndice atrial esquerdo, aqui é circunflexa, e aqui tem um grande trombo formado dentro dele no paciente com FA. Então veio o conceito. Bom, o resto do átrio esquerdo tem uma parede lisa. Essa aqui, o apêndice, é a única parte rugosa do apêndice atrial esquerdo. Talvez se eu excluir essa porção aqui, os trombos não tenham mais aonde se formar, né? E por isso, talvez o paciente não precise mais usar anticoagulação oral. E daí se instituiu o conceito de que a oclusão do apêndice atrial esquerdo pudesse ser uma alternativa à anticoagulação oral para esses pacientes. E para isso se desenvolveram várias próteses percutâneas. A gente não vai falar
sobre a oclusão cirúrgica aqui do apêndice atrial. Hoje no Brasil a gente tem 3, que é o Watchman, o ACP e o Lambre, que é essa aqui de baixo. Vamos comentar um pouquinho sobre elas. O Watchman é a primeira, ele tem esse desenho aqui, esse é o desenho da 5ª geração dele, é uma prótese de um metal que é autoexpansível, é uma liga de níquel e titânio chamada nitinol, que tem essas barbas de fixação aqui e ela é recoberta por esse poliéster permeável, fazendo com que o dispositivo funcione como um filtro que separe a cavidade do apêndice atrial do resto da cavidade do átrio esquerdo. E quais são, então, os resultados do procedimento? Isso aqui é uma evolução de 5 anos. É com o Watchman que a gente tem os dados mais robustos do procedimento. Então, todos os estudos randomizados de segmento e tal foi feito com o Watchman. Então, esse estudo aqui é uma evolução de 5 anos de todos os pacientes que foram randomizados para o Watchman ou tratamento clínico nos estudos PROTECT-AF e PREVAIL, que são os maiores do assunto. Então, depois de 5 anos, o que se percebeu? Que a oclusão de apêndice atrial esquerdo, em comparação com anticoagulação com varfarina, cursa na evolução, então, com uma taxa semelhante de AVC por qualquer causa e com taxas significativamente menores de AVC hemorrágico, de AVC incapacitante ou de óbito cardiovascular. E isso, então, além de provar o conceito, que é aquela história de ocluir o apêndice atrial esquerdo realmente pode ser uma alternativa à anticoagulação oral, cursou com uma redução de 41% na mortalidade depois de 5 anos. Além disso, existe uma melhora significativa da qualidade de vida do paciente no componente físico do score, isso porque não precisa mais de todas aquelas restrições, limitações, complicação com sangramento, e esses resultados, então, levaram à aprovação do procedimento pelo FDA em 2015. E a partir daqui o procedimento ganhou força, né, e tem sido cada vez mais utilizado. A segunda prótese que a gente tem é o ACP. A estrutura é diferente, como vocês viram, o Watchman ele é uma peça só que funciona como filtro. O ACP ele tem 3 partes, ele é preso dentro do apêndice por esse lobo e o lobo é fechado por esse disco. Então ele tem um triplo mecanismo de oclusão do apêndice, que é ocupar o espaço aqui, o disco de oclusão e ele é recoberto por poliéster que faz uma trombose do dispositivo. Com o ACP a gente não tem estudos randomizados como tem com o Watchman, mas tem registros grandes, esse aqui é o maior publicado com mais de 1.000 pacientes, e o que o registro demonstra? Uma redução de praticamente 60% da incidência de AVC em relação ao previsto pelo Scott-Schwarzbach e uma redução de 61% da incidência de sangramento em relação ao previsto pelo Hasbled. A terceira prótese que a gente tem no mercado nacional é esse Lambre. Ele também é uma prótese de umbrella e disco, e a parte importante é que ele, se vocês virem, aqui ele funciona como um polvo quando ele é expandido aqui. Então são braços que abrem e que eles pegam naquelas trabéculas todas do apêndice atrial. Então isso é importante porque a prótese fica fixa lá de qualquer jeito. E é fechada por um disco também aqui no ósseo. Isso aqui são critérios técnicos do Lambre, mas apesar de ser a prótese mais nova, tem mais de 5.000 casos implantados na China, né? Mas as publicações ainda são relativamente recentes, mas o que mostra? Que o povo aprendeu a fazer o procedimento, né? E com essa prótese existe um alto índice de sucesso, baixo índice de complicações peri-procedimento e uma excelente evolução a longo prazo. Aqui no Brasil a gente fez um registro brasileiro da experiência nacional de apêndice. O Dr. Fábio, inclusive, foi um dos centros que participou com a gente. Por causa das dificuldades logísticas ainda de fazer o procedimento, o número é pequeno, essas dificuldades ainda existem hoje, mas o registro teve o mérito não só de envolver 11 centros no país, como de tratar os pacientes com maior score Schwarzbach, maior score Schwarzbach 2 e a maior proporção de pacientes com Hasbled acima de 3 de todos os registros existentes. Então, realmente, a gente tratou populações de alto risco. E o que a gente percebeu? Redução de praticamente 70% da incidência de AVC em relação ao previsto pelo Schwarzbach e redução de 77% de sangramento em relação ao previsto pelo Hasbled. O que dizem os guidelines sobre o procedimento?
Até esse ano, os guidelines americanos não falavam sobre oclusão percutânea de apêndice atrial esquerdo. Mas com a aprovação do Watchman pelo FDA, então foi feita uma revisão e nos guidelines desse ano, a oclusão percutânea de apêndice atrial esquerdo aparece como classe 2B, pode ser considerada em pacientes com fibrilação atrial, com risco aumentado de AVC, com contraindicação à anticoagulação de longo termo. Isso é o que dizem também os guidelines europeus desde 2012, classe 2B, 2016 isso foi reiterado. Nas nossas diretrizes, existem duas indicações. Esses pacientes com FA não valvular e alto risco de fenômeno tromboembólico, quer dizer, alto score Chades-Vasque, é recomendado a oclusão de apêndice atrial esquerdo com classe 2A. E soma também os pacientes que, apesar do uso correto de anticoagulação oral, tiveram um AVC, também indicação classe 2A. Isso aqui não é propriamente um guideline, é um consenso de experts europeus sobre o procedimento, e ele traz um conceito que eu acho importante, que a intenção do procedimento não é substituir a anticoagulação oral para todo mundo, né? Os pacientes que são de baixo risco ou que podem ser anticoagulados, a indicação deles é a anticoagulação. Você não vai oferecer oclusão de apêndice atrial para o paciente que pode ser anticoagulado, que não sangra com o procedimento, que se dá bem com a anticoagulação. A intenção do procedimento é a gente tratar aqueles justamente com alto risco de sangramento com contraindicação para o tratamento. Então, respondendo à pergunta, quando a oclusão do apêndice atrial esquerdo é a melhor opção? O paciente tem que ter FA não valvular, para FA valvular, e valvular entenda-se estenose mitral ou prótese em posição mitral. Não resolve, não é isso, né? Então, FA não valvular, independente se permanente ou paroxística, com um alto risco de fenômeno tromboembólico determinado por um score Chades-Vasque maior ou igual a 2. Tem que ter contraindicação absoluta ou relativa à anticoagulação oral. Como absoluta, entenda-se sangramento prévio relevante. O que é relevante? Ou é significativo ou em órgão crítico, intracraniano, ocular, pericárdico, medular, que você não pode dar mais anticoagulante para ele. Ou um paciente com alto risco de sangramento, seja porque tem um Hasbled alto, seja por aqueles fatores que o Hasbled não cobre, né? Tumor, queda frequente, fragilidade, angiodisplasia, discrasia sanguínea. Isso aqui é discutível, se a contraindicação relativa à anticoagulação é uma indicação para a oclusão de apêndice atrial, mas o que são contraindicações relativas? O INR que é lábil, o paciente que não é aderente, tripla terapia, risco ocupacional, intolerância à anticoagulação oral. Ou a segunda indicação, o paciente que teve AVC em vigência do uso correto de anticoagulante. Então, é isto e uma ausência de contraindicação clínica, por exemplo, o cara tem uma prótese metálica mitral, não resolve, né? Ou uma contraindicação anatômica à intervenção. Era isso. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês. Esse ano, como eu disse, a cardiopatia estrutural é a menina dos olhos da cardiologia intervencionista, e a gente vai fazer a 4ª edição do simpósio de cardiologia estrutural aqui no Brasil, vai ser em Vitória, 17 a 19 de outubro. No dia 17 vai ter um simpósio exclusivamente de imagem para cardiopatia estrutural. Então vão ser eco, tomo, ressonância, com um workshop, né? O povo vai aprender ou revisar como analisar os pacientes que são candidatos à terapia estrutural. E no dia 18 e 19 os procedimentos em si, nós vamos fazer 7 casos ao vivo, é um simpósio que costuma dar bastante discussão. Se vocês puderem ir, vai ser ótimo. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Enio. Convido a ficar aqui na mesa. Você quer ficar na mesa? E já passo a chamar, então, o Dr. Daniel Waleman. Obrigada, Dr. Daniel, de estar novamente em Curitiba. O Dr. Daniel vai nos falar sobre oclusões crônicas, vasos finos e lesões calcificadas. Novas abordagens para casos difíceis. O Dr. Daniel é diretor do serviço de hemodinâmica, ele é cardiologista intervencionista do Hospital Cantonal na Suíça. Ele é graduado pela Universidade de Zurique e Lausanne e possui residência em medicina interna. E ele é Proctor mundial na área de procedimentos coronários complexos. Muito obrigada, e ele é o nosso novo sócio honorário da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Então, um prazer grande tê-lo aqui. Muito obrigado, Viviane. Agradeço muito o convite. Segunda vez aqui em Curitiba, grande prazer, uma honra.
Vou falar dos avanços na cardiologia intervencionista, como dá para ver hoje nessa sessão, a abordagem percutânea é mais e mais importante no futuro. É já notável, vemos isso como uma evolução muito rápida. É menos rápido na cardiologia intervencionista. Então, vou falar de 3 abordagens, de 3 tratamentos na cardiologia intervencionista. Como posso avançar? Então, a gente hoje em dia já trata anatomias bem complexas. Em centros com muita experiência, a gente já trata todas essas lesões calcificadas, bifurcações, e também eu vou mostrar um estudo que mostrou uma vantagem no tratamento de vasos com diâmetros pequenos. O tronco comum já é demistificado e a oclusão crônica. Então, lesões calcificadas, antigamente, estava muito difícil tratar eles, os resultados nos registros não foram bons com balões só ou com stents convencionais, mas com stents de segunda, terceira geração, farmacológicos, então os resultados melhoram. Então, a gente reutiliza mais essa terapia. E a presença de cálcio vai junto com mais complicações, com um concurso do paciente a longo prazo que dá mais difícil, mais complicações. Então, o conceito de modificar a placa antes de colocar o stent é muito importante. A gente precisa preparar a lesão calcificada antes de colocar um stent. E a rotablation é uma das possibilidades que você tem para reduzir a placa, os ingleses falam isso de debulking, mas também para modificar a placa, você vai modificar. Agora na Europa chegou uma alternativa que é a orbital arterectomia. A gente não tem ainda muita experiência, mas também é superior nos vasos com diâmetros maiores. Também o conceito de Cutting Balloon, ou de Scoring Balloon, é importante. E uma outra opção é o balão Shockwave, que quebra esse ânulo de cálcio, pode ajudar. E também a utilização de balões não complacentes é bem superior hoje aos balões complacentes. Então, a ideia atrás de modificar a placa é evitar disseções que são importantes. Se você vai modificar a placa, inicialmente você vai ter menos disseções. E também a ideia de utilizar um balão de cutting vai causar muitas disseções, errado, porque finalmente você vai cortar em alguns lugares específicos esse ânulo que vai permitir ao balão de se abrir melhor. E também utilizar balões não complacentes é melhor, porque se você tem muita resistência na parte média do balão e vai aumentando a pressão, você vai ter disseções nos lados, na parte proximal ou na parte distal. Então, tem um registro, isso não é um estudo randomizado, mostrando que, finalmente, a procedura pode ser mais fácil. Uma procedura que só com balões se houver muito difícil, utilizando a rota, a gente tem mais opções de passar, cruzar com balão e de dilatar essa a lesão. Tinha um estudo randomizado, a Prepare Calc Trial, que mostrou em 2 grupos que foram randomizados com rota ou preparação, plaque modification com balão só. E tinha um crossover importante do grupo com balão em 16% e também a tamanho de sucesso é superior se você utiliza a rotablation. Se você acha que vai precisar de rota, usa a rota, porque você vai se arrepender depois se você não utiliza a rota. Também
o tratamento com rotablation mostrou também que, finalmente, a mínima luminária depois de 9 meses está superior. Não é significativa, mas é superior. E também o tamanho de revascularização no grupo com balanço é superior. Então, importante também nessas placas complexas, nessas anatomias complexas, é de utilizar a imagem intravascular, AIVUS ou OCT, para entender melhor a constituição da placa. E também temos dados mostrando no tronco, mas também em outras situações, que os resultados a longo prazo são melhores. Então, tem um papel, um consenso do Clube Europeu de Rotablation, falando sobre a técnica a utilizar, qual é a velocidade, tudo isso. Eu não vou entrar nisso, se você quer, ali tem tudo dentro. Então, um outro capítulo que se abriu nos últimos anos é o tratamento de vasos com diâmetro pequeno. Então, isso, no início, foi o tratamento do Andreas Krünzig. Ele só teve o balão. Então, o stent não existava. E, finalmente, o stent foi introduzido porque teve disseção, teve obstruções agudas dos vasos e tem esse recoil, que não deu um resultado certo. Então, por isso, foi imitado o stent. Esse stent convencional, finalmente, não deu os resultados certos, porque tinha a restenosia. É por isso que fomos surpresos com esses resultados iniciais do estudo Howard, que mostrou finalmente que o stent farmacológico é superior. Mas também tinha esse conceito de colocar um stent resolvível nas artérias, que não vai deixar nada na artéria. Mas, finalmente, esse conceito não deu certo. E nos vasos finos, mais ainda, o tamanho da trombose dos stents estava bem superior ao stent farmacológico. E também o Patrick Serois falou aí para nós que vai ter a restrição da vasomotion, e não aconteceu. Então, o que fica para os vasos pequenos? Os resultados dos stents, mesmo sendo farmacológicos, nos vasos pequenos não são bons, são inferiores aos vasos de diâmetro maior. Então, ali tem algumas vantagens de tratar vasos pequenos com balanço. E a indicação que você conhece, que está dentro das diretrizes, a restenosia intrastent. Ali tem uma indicação que está bem definida. Mais interessantes são as lesões de novo. E isso é mais difícil. A Basket Small, esse estudo foi publicado 2 anos atrás, a gente participou nisso, assim a gente ganhou muito experiência de tratar artérias com balanço. Eles randomizaram 2 grupos com vasos de 2,75, o mais baixo, em um grupo com stent farmacológico, foi o Science, ou com balão farmacológico. E o que é muito importante é como você vai preparar a lesão. Então, teve um algoritmo dentro, você vai dilatar, se não sobre uma disseção importante, é o diâmetro residual, a astênose residual é embaixo de 30%, e o fluxo é TIMI3, esses pacientes foram randomizados. Então, você pode colocar um stent, ou, se foi randomizado para o balão farmacológico, você vai tratar com o balão farmacológico. É isso, sabendo, se a disseção não é superior a tipo A e B, o concurso dessa disseção é benigno. Vai resolver, sem stent.
E, finalmente, o resultado desse estudo mostrou que a estratégia de tratar essa artéria com balão farmacológico não é inferior ao tratamento constante. Então, se não é inferior, você tem uma solução para artérias periféricas de não colocar um stent. Também deixando essa artéria sem stent, no caso que esse paciente vai precisar de uma cirurgia. Avança. Não está indo? Tá. Então, há 12 meses, os resultados da MACE-RATE estavam igual. E também os pontos, os desfechos, como a mortalidade, o infarto não fatal, a revascularização do vaso não foram inferiores. E a vantagem que você tem só exceto das pacientes com síndrome agudo, é que você só precisa de anticoagular como uma terapia dupla durante 4 meses. Isso dá a vantagem em pacientes que têm risco maior de sangramento. Então, isso foi o primeiro estudo randomizado com um grupo de pacientes importante, mostrando a não inferioridade dessa terapia. E agora, o grupo onde tem muita resistência ainda no mundo inteiro ao tratamento, ao acesso e à credibilidade que dá uma terapia viável para esses pacientes é a oclusão crônica. Então, se você tem um paciente sintomático, na coronografia você vai achar uma estenose de 90%, todo mundo trata. O mesmo paciente com uma oclusão crônica, já é mais difícil. A gente indica terapia medical em vários casos. E isso, finalmente, é difícil, porque a doença é a mesma, a sintomatologia do paciente é a mesma, o paciente tem isquemia, e se tem viabilidade, ele vai precisar de uma revascularização. E às vezes, assim a gente sabe, se em subgrupos de angioplastia, você vai melhorar o prognóstico. Por que essas anatomias não são tratadas? Porque o procedimento é mais complexo, bem mais complexo. Precisa de mais experiência, precisa também da mente para entrar num procedimento que pode durar 3 horas ou 4 horas. E a evidência. Muita gente fala que não precisa, porque tem colaterais. Mas tem estudos mostrando que nenhuma dessa colateral vai evitar uma isquemia. Esses pacientes são assintomáticos. Isso, na verdade, eles se adaptam, porque é uma doença crônica. Mas eles têm angina, eles têm dispneia, como os pacientes, como o grupo paciente que tem uma estenose significativa. Então, se você trata esses pacientes, isso são registros, não são estudos randomizados, você vai melhorar a clínica desses pacientes, a qualidade de vida. Isso foi mostrado nesse grupo espanhol, onde eles mesuram vários fatores antes e depois de 6 meses nesse grupo de pacientes tratados com sucesso. E mostraram, finalmente, que a qualidade de vida estava bem superior. A gente sabe também desse sub-estudo do Courage estudo que uma isquemia importante, acima de 10%, tem um impacto prognóstico. E a gente precisa finalmente visualizar ou ter a prova de viabilidade. Você não vai abrir uma artéria onde tem uma cicatriz, isso não dá senso, mas se tem isquemia ou
viabilidade, ali você tem direito a revascularizar. E também a gente fala, bom, esse vaso é incluído, então não tem risco para o paciente. Tem, porque finalmente nesse estudo Horizon, eles mostraram que o paciente que tem uma oclusão no vaso e acontece um infarto no outro, a mortalidade é bem superior. E um outro assunto são as complicações. O clínico fala, esse procedimento é difícil e tem muitas complicações. E o sucesso é baixo. Complicações só um pouquinho mais alto, dependente da anatomia, dependente da técnica que você vai utilizar, mas maus expertos como esse registro japonês são aceitáveis. Então, estudos randomizados. Talvez você ouviu falar desse estudo Decision, que foi feito na Ásia do Sul. Esse estudo mostrou que não tem diferença. Então, você pode tratar com uma terapia medical. Não precisa abrir. Mas se eles observam ou analisam esse grupo de pacientes como eles foram tratados, não como intention to treat, teve uma diferença entre os dois que não saiu significativo. Mas esse estudo é um estudo muito difícil, porque esses pacientes foram tratados antes de tratar a oclusão crônica com outras estenoses já estavam tratados antes de incluir o paciente. Então, a sintomatologia desses pacientes já estava menor. E também isso não é em concordância com pacientes em registros reais ou estudos reais. E também não tinha prova de viabilidade nem de isquemia. E tinha um crossover que estava importante, mas eu acho o maior obstáculo desse estudo foi os pacientes muito sintomáticos não foram incluídos. Porque se você vai falar para um paciente, a gente vai continuar a tratar você com uma terapia medical durante um ano, e os outros foram tratados, o paciente não vai aceitar. Então, muitos pacientes muito sintomáticos não foram incluídos. E esse estudo ainda não está publicado. Já mais de 2 anos da primeira apresentação no TCT. Tinha esse estudo do EuroCity Club mostrando que finalmente, abrindo a artéria, você vai melhorar a qualidade de vida. Ele não gosta de mim. E também o desfecho da mortalidade, eu acho que não é o desfecho ideal para esses pacientes, porque uma doença crônica tem uma mortalidade de mais ou menos 1% por ano. Então, provar em 600 pacientes que você vai diminuir a mortalidade não dá. Mas a qualidade de vida e a capacidade física e mental melhorou nesses pacientes. E também a classe funcional. Então, esse estudo teve o mesmo problema com a Decision Trial. Os pacientes sintomáticos foram tratados, não foram incluídos nesse estudo. Mesmo assim, eles mostraram uma melhora na sintomatologia. E também, esse estudo mostrou que nas mãos de expertos, o tamanho de sucesso é alto, 90%, mais ou menos. E a faixa de complicação também é baixo. A experiência é muito importante. Então, o que o paciente quer saber em frente dessa doença que ele tem? Qual é a evidência? E tem muito mais evidência, não de estudos randomizados, mas de registros importantes que o paciente bem selecionado vai aproveitar. Então, hoje, paciente sintomático
prova de isquemia viabilidade, eu não pergunto mais porque precisamos fazer. O clínico precisa me mostrar porque eu não preciso tratar essa artéria. Então, uma importância tem na associação de sintomatologia e risco do procedimento. Então, se tem poucos sintomas, mas o risco é muito alto, você vai pensar no procedimento. Talvez você não vai fazer. Se tem uma sintomatologia alta, você vai tratar mesmo sendo que a taxa de complicações é um pouquinho mais alta que numa angioplastia comum. Então, tem várias opções técnicas, tem 4 opções técnicas básicas, como você pode abrir uma artéria. A gente fica dentro desse algoritmo hybrid, onde você vai selecionar, em função da anatomia, qual seria a estratégia. E também, os expertos sabem, você não vai ficar 1 hora numa estratégia que vai ter falha. Você vai trocar de estratégia rapidinho. E também, isso é muito importante, você pode aprender essas técnicas. O Proctor pode mostrar para você como funcionam essas técnicas. Isso foi um estudo dos britânicos mostrando que na área na esquerda foi antes do proctoring e na direita depois do proctoring. O tamanho de sucessão aumentou e as técnicas utilizadas foram bem mais diversificados. Então, você pode aprender isso, o volume é importante, mais que você faz, mais sucesso você vai ter e menos complicações. Então, é sempre uma avaliação benefício-risco. Então, já falei tudo isso. A maior importância é a indicação. Se você tem indicação, você pode fazer. Então, isso já é realidade hoje. A gente tem várias técnicas, temos técnicas para utilizar, para tratar essas anatomias complexas. Então, também vasos finos podemos tratar como balão farmacológico. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Então, devido ao adiantado aqui do nosso tempo, claro que eu teria muito prazer em oferecer tempo para as perguntas, mas eu acho que a gente vai deixar só para o auditório uma pergunta, ou no máximo 2. Vamos abrir para isso. Alguém tem alguma questão para falar sobre os avanços da cardiologia intervencionista? Doutor Álvaro. É o seguinte, então, colegas, eu gostaria primeiro de agradecer. Infelizmente, realmente nós não vamos ter muito tempo aqui para discutir, não temos, o pessoal já está chegando para a próxima conferência, mas eu deixo também o convite para o simpósio da SBHCI, que é a nossa sociedade, que vai ser ao meio-dia, e como vamos ter casos editados exatamente dessas técnicas que nós conversamos aqui, nós com certeza estaremos conversando mais e tirando dúvidas na prática, né? Vale a pena, e eu agradeço o interesse da Sociedade Paranaense de Cardiologia em nos chamar para falar sobre os avanços da cardiologia intervencionista, e entendo que a plateia não tem muitas dúvidas nesse momento, até porque a maioria desses procedimentos ainda estão chegando devagar até nós, né? Mas com certeza todos nós veremos de forma cada vez mais frequente. Raul. Agradecemos a presença de todos. Eu acho que foi bastante proveitoso, em que os cardiologistas viram o avanço que nós temos disponíveis hoje com a cardiologia intervencionista para diversas situações da problema estrutural, e agradecemos a presença de todos, e passo a palavra aqui para o nosso grande mestre, Dr. Mário Peixoto. Bem, eu gostaria então de agradecer a mesa, essa mesa especializada, o pessoal que tem vivência na área da cardiologia intervencionista percutânea, e depois de tudo isso nós vemos sinalizando para um futuro ainda mais promissor, porque realmente nós estamos caminhando a passos rápidos para as intervenções percutâneas e evitando a grande cirurgia cardíaca, que
com um risco bem maior. Então, eu agradeço a presença de todos e a mesa e dou por encerrada essa sessão, porque já estamos caminhando para a segunda sessão, que é o do próxima mesa redonda. Muito obrigado.